Como tudo começou? Essa é uma pergunta que nós humanos tentamos achar a resposta desde que nós nos entendemos por seres humanos. Centenas de filósofos ao longo da história criaram teorias e mais teorias sobre o início do tempo, daí saíram as religiões e mitologias. Os nórdicos acreditavam que no início havia apenas fogo e gelo. Quando eles se encontraram nasceu a água e assim a vida, e todo o resto a partir daí. Os gregos acreditavam que um gigante que vivia no vazio decidiu criar tudo, Gaia, a terra, Nix, a noite, e todo o resto. Aqueles que acreditam na Bíblia Sagrada, dizem que Deus criou o mundo em 6 dias. Mas hoje nós visitaremos a teoria mais aceita no meio científico, o Big Bang. Imagine um ponto de densidade e temperatura infinitas, onde o tempo e o espaço não existiam. Esse era o estado do universo antes do Big Bang, um evento monumental que deu origem a tudo o que vemos hoje. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo explodiu nesse ponto singular, iniciando uma jornada cósmica de expansão e evolução. Para melhor entendimento, esse vídeo foi separado como em uma linha do tempo do universo, desde o primeiro instante, até os dias de hoje. 10⁻35 segundos. Em 10⁻35 segundos após o Big Bang, o universo era um lugar inimaginavelmente diferente do que é hoje. Tempo e espaço ainda não existiam como os conhecemos, e toda a matéria e energia estavam concentradas em um único ponto de densidade e temperatura infinitas. O que aconteceu foi a separação das forças. Nesse instante infinitesimal, a força da gravidade se separou das outras 3 forças fundamentais: eletromagnetismo, força nuclear fraca e força nuclear forte. Essa separação marcou o início de uma nova era na história do universo, possibilitando a criação de tudo que existe hoje. Inflação cósmica. Imediatamente após a separação das forças, o universo entrou em um período de expansão exponencial extremamente rápida, conhecido como inflação cósmica. Durante essa fase, o universo dobrou de tamanho a cada fração de segundo, criando uma quantidade enorme de matéria e energia. 10⁻32 segundos. Um momento louco, repleto de mistérios. Em um piscar de olhos cósmico, após o Big Bang, eventos colossais moldaram o universo que conhecemos hoje. Durante essa fração de tempo, o cosmos passou por uma fase de transformações dramáticas e irreversíveis, lançando as bases para a formação de estrelas, galáxias e, eventualmente, da vida. O fim da inflação. Até este ponto, o universo se expandia exponencialmente em um processo chamado inflação cósmica. Essa expansão acelerada, impulsionada por uma força misteriosa, esticou o espaço-tempo a proporções inimagináveis. No entanto, por razões ainda não totalmente compreendidas, a inflação chegou ao fim aos 10:32 segundos. O início da termodinâmica. Até agora, o universo era um reino dominado por leis quânticas, com flutuações caóticas e incertas. A partir desse momento, a termodinâmica entrou em cena, com o universo se tornando um sistema regido por leis de probabilidade e entropia. O calor e a energia se distribuíram de forma mais uniforme, estabelecendo as bases para a formação de estruturas complexas. Um período obscuro. Nossas ferramentas e conhecimentos físicos atuais ainda não permitem desvendar completamente o que aconteceu durante esse período crucial. As leis da física que conhecemos podem não ser suficientes para explicar os eventos que se desenrolaram em uma escala tão minúscula e energética. 3 minutos. Finalmente passando da primeira fração de segundo, o universo era um mar de partículas elementares em constante colisão: prótons, nêutrons, elétrons e fótons. A temperatura era extremamente alta, cerca de 1 bilhão de graus Celsius. A essa temperatura, a energia era suficiente para superar a repulsão eletromagnética entre os prótons, permitindo que eles se combinassem com nêutrons para formar os primeiros núcleos atômicos. O processo de nucleossíntese começou, criando os elementos mais leves como hidrogênio e hélio. À medida que o universo se expandia e resfriava, os núcleos atômicos se combinaram para formar átomos neutros. As nuvens de gás e poeira se formaram, levando à formação das primeiras estrelas e galáxias. 380 mil anos. O universo era um lugar muito diferente do que é hoje. Era quente, denso e opaco, preenchido por um plasma de partículas elementares e radiação. A matéria ainda não havia se aglomerado em estrelas ou galáxias,
e a única luz provinha da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, que ainda permeia o universo hoje. A temperatura do universo havia caído o suficiente para que os elétrons se combinassem com os prótons, formando os primeiros átomos neutros. Isso permitiu que a radiação se propagasse livremente, tornando o universo transparente pela primeira vez. A radiação remanescente dessa época é como um fóssil do universo primitivo. Ela nos fornece informações valiosas sobre as condições do universo logo após o Big Bang, incluindo sua idade, composição e geometria. As pequenas flutuações na densidade da matéria, amplificadas pela gravidade, começaram a crescer, dando origem às primeiras estrelas e galáxias. 100 milhões de anos. Aproximadamente 100 milhões de anos após o Big Bang, o universo primordial, antes um mar de partículas elementares em constante ebulição, começava a se transformar. As primeiras estrelas, colossos gasosos nascidos das flutuações de densidade da matéria, acenderam seus fornos nucleares, iluminando pela primeira vez o cosmos. Essas estrelas pioneiras, conhecidas como estrelas da população terceira, eram compostas principalmente de hidrogênio e hélio, elementos forjados na nucleossíntese primordial. Brilhando intensamente, mas com vidas curtas e explosivas, elas enriqueceram o meio interestelar com elementos mais pesados, semeando as condições para a formação de estrelas e galáxias mais complexas no futuro. Atraídas pela força da gravidade, as estrelas da população terceira se aglomeraram em protogaláxias, as primeiras estruturas coesas no universo. Com o tempo, essas protogaláxias se fundiram e se desenvolveram em galáxias de diferentes formas e tamanhos, como as que vemos hoje. 4,6 bilhões de anos. Este marco temporal não representa apenas a idade estimada da Terra, mas também o início de toda a matéria e energia que compõem o universo conhecido. Para melhor compreensão da magnitude temporal em questão, podemos traçar uma analogia com a idade da Terra como um indivíduo com idade avançada, comparável a um dinossauro em termos geológicos. Através de um processo gradual de acreção e condensação da matéria primordial, o Sistema Solar se formou, incluindo a Terra. Entre os planetas rochosos do sistema, a Terra se destaca por apresentar condições propícias ao desenvolvimento da vida, caracterizando-se como um oásis em meio à vastidão espacial. As primeiras formas de vida na Terra eram bastante simples, consistindo em organismos unicelulares que prosperavam em ambientes aquáticos. Através de um processo gradual de evolução ao longo de bilhões de anos, esses organismos primitivos se diversificaram e se complexificaram, dando origem à vasta gama de espécies que hoje habitam o planeta. A história da Terra é marcada por distintas eras geológicas, cada uma caracterizada por características climáticas e biológicas singulares. Evidências fósseis revelam a existência de diversas formas de vida que já habitaram o planeta em eras passadas, incluindo dinossauros, mamutes e outras criaturas fascinantes. 13,8 bilhões de anos, hoje. A formação de estrelas e galáxias continuou ao longo dos últimos milhares de anos. No entanto, a taxa de formação de estrelas diminuiu significativamente desde o Big Bang. As galáxias continuaram a se fundir e crescer ao longo do tempo. Galáxias como a Via Láctea e Andrômeda colidirão em alguns bilhões de anos. Supernovas, explosões de estrelas massivas, continuaram a ocorrer em todo o universo. Supernovas liberam grandes quantidades de energia e matéria no espaço, que podem formar novas estrelas e planetas. O universo continuou a se expandir a um ritmo acelerado. Essa expansão é impulsionada pela energia escura, uma força misteriosa que compõe cerca de 70% do universo. Eventos específicos na Terra. Há cerca de 10 mil anos, a última era glacial terminou, o que causou a extinção de muitas espécies. Ascensão da civilização humana. A civilização humana começou a se desenvolver nos últimos milhares de anos. As primeiras cidades, estados e impérios foram formados. A Revolução Industrial, que começou no século XVIII, levou a um rápido desenvolvimento tecnológico e social. A Era da Informação, que começou no final do século XX, é caracterizada pelo uso generalizado de computadores e da internet. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou se você aprendeu algo com ele, deixe o seu like e se inscreva, porque assim, você não perderá nenhum vídeo sobre a magia por trás da ciência.